Acompanhe agora mais uma inédita mensagem ministrada pelo pastor Márcio Cândido. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Vamos abrir a palavra do nosso Deus. Por favor, abra comigo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Eu vou ler o verso de número 23. Glória a Deus. Glória a Jesus pela oportunidade dessa manhã de podermos cultuar ao Senhor. Cada vez que chega a Santa Ceia, eu me lembro quando houve o auge da pandemia e em alguns lugares foi proibido, de ter reuniões. Eu lembro que quando no mês de março eu estava lá no Pará e lá foi baixado o decreto, foi proibido. Nós passamos o mês de março inteiro sem cultuar a Deus na igreja. A Santa Ceia foi feita na casa de cada membro. As pessoas iam até a igreja, nós entregávamos para ela um pedaço do pão, um cálicezinho com vinho, e a pessoa levava para casa para fazer a ceia na casa. E é impressionante, porque quando chega no momento em que a lei nos permite fazer o ajuntamento do povo de Deus, é um motivo de muita alegria. Não sei se vocês passaram por essa situação aqui, imagino que não, pelo pouco que eu vi, que houve, mesmo com um número limitado, as reuniões permaneceram. Mas quem passou por esse período, quem esteve internado, quem esteve o grupo de risco e que não pôde sair de casa, quando chega numa Santa Ceia como essa, é de agradecer realmente a Deus, porque é uma oportunidade ímpar. Então essa pandemia, toda essa situação que ocorreu, foi para nos ensinar alguns valores, amados? Para nos mostrar o que realmente importa. Um culto que para muitos poderia ser só mais um culto, Deus nos mostra como Ele é especial e como é bom estar aqui. A Ele toda a glória e todo o louvor. Vamos à mensagem de hoje. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Quem achou, diga amém. Eu vou ler o verso 22, que diz assim: ou irritamos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Essa palavra, o subtítulo aqui, em cima do versículo 22, fala sobre liberdade e amor dos cristãos. Nós costumamos dizer que Jesus nos fez livres. Quem aqui é livre? Inclusive, na maioria das igrejas da Paz e Vida, quando chega na Santa Ceia, canta aquele louvor, nada além do sangue. E tem uma parte do louvor que aí a gente grita com bastante força, bem alto: eu sou. É uma marca da igreja já na Paz e Vida, Eu sou livre, nada além do sangue. Agora, apesar de sermos livres, veja que a palavra fala de uma liberdade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm.
Em outras palavras, tudo me é permitido. Diga, eu faço qualquer coisa que eu quiser. Agora diga, mas nem todas edificam. Então nós temos que ter uma busca intensa a Deus para que Ele nos revele o que é que vai nos edificar, o que é que vai nos trazer paz, o que é que realmente vai nos fazer livres e principalmente o que é que vai nos manter salvos para aquele grandioso dia. Vamos ler o verso 23 todos juntos, eu leio e você repete, vamos lá. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Amém? Quantos aqui acreditam que esta palavra foi preparada pelo Espírito Santo para esta manhã? Que esta palavra não provém do coração do homem, do coração do pastor. Você crê nisso? Então peça para Deus falar ao teu coração agora. Peça para o Espírito Santo falar forte aqui dentro. Eu convido você que está assistindo agora essa mensagem pelo canal no YouTube, pela internet. Junte-se ao povo do Recife agora. Vamos aplaudir e glorificar a Deus. Você que está ouvindo agora essa mensagem pela rádio, junte-se a nós agora dando glória, glória ao eterno Deus. Diga, só o Senhor é Deus. Senhor Deus amado e Pai soberano, a tua palavra está sendo aplaudida e o teu nome está sendo glorificado nesta manhã. Fale com cada vida que aqui te glorifica e também com quem está agora assistindo e ouvindo à distância. Envia a tua palavra, Senhor, mas que não seja a palavra que provém do homem, não. Vem com teu Espírito agora, e que a tua palavra venha para produzir resultados, e que assim seja feito, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Sente-se, por favor. Queridos, nós somos livres para fazer o que quisermos. Nós temos o direito de escolha para tudo na nossa vida. Deus não interfere naquilo que vai ser a tua escolha. Pelo contrário, Ele apenas alerta. No Antigo Testamento Ele disse assim: eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. E aí Ele ainda nos dá uma diretriz: escolha, pois, a bênção. Mas se você preferir escolher a maldição, é um direito que você tem. Hoje nós estamos aqui para a Santa Ceia do Senhor, e já há algum tempo que o Espírito Santo vem falando ao meu coração sobre este propósito. Alguns anos atrás, um pastor da Paz e Vida no estado de São Paulo me falou que havia ministrado esta palavra numa das igrejas, e há muito tempo eu pensava em pregar essa mensagem, e confesso a você que mesmo já há 10 anos como pastor da Paz e Vida, não havia feito esse propósito. Mas hoje senti do Espírito de ministrar esta igreja desta forma. Você sabia que Jesus, Ele afirmou que existe a igreja dos demônios, a igreja de Satanás? E alguém aqui pode me dizer: pastor, eu sei que existe mesmo. Eu já ouvi dizer que existem satanistas. Tem um camarada aí antigo na internet que é chamado de Toninho do Diabo. Ele se intitula um líder espiritual do diabo na terra. Alguém pode dizer: pastor, a sinagoga de Satanás, ela é constituída por feiticeiros, por macumbeiros. A sinagoga de Satanás, ou a igreja do diabo, ela é constituída por homens que se intitulam mesmo do diabo. Porém,
quando lemos aqui Apocalipse 3 e o versículo de número 9, Jesus, na visão que deu a João no Apocalipse, Jesus vai dizer para João: eu sei as tuas obras, se referindo à igreja de Filadélfia. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Mas quando chegamos no verso de número 9, Apocalipse 3, versículo 9, quem achou, diga amém. Olha que forte isso aqui, ó. Eis que eu farei aos da sinagoga de quem, minha gente? Você sabe me dizer o que é uma sinagoga? Para os judeus, o que é uma sinagoga? Uma igreja, um lugar onde eles se reúnem para adorar. Então, se nós traduzirmos isso daqui, a sinagoga de Satanás, e Jesus vai dizer quem são os membros desta igreja de Satanás. Jesus vai dizer aqui quem são os visitantes, quem é o pastor e quem são os obreiros da igreja de Satanás. E aqui o Senhor nos mostra que não são os feiticeiros, não são os macumbeiros, não são os espíritas, não são os homens ou mulheres que se intitulam, por exemplo, o camarada que chama Toninho do Diabo, não. Jesus diz que os que fazem parte desta igreja, olha quem ele diz: aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Jesus está afirmando aqui, gente, que os membros, os componentes da sinagoga de Satanás, é aqueles que se infiltram entre os judeus, se fazem passar por judeus, mas na verdade não são, porque eles são mentirosos. Vamos traduzir então para o cristianismo, porque nós estamos aqui numa igreja cristã evangélica. E dentro dessa visão, quem seriam as pessoas que Jesus então intitularia, diria, que são membros da sinagoga ou da igreja do diabo? Aqueles que se dizem cristãos, mas não são. Aquele que vai à igreja, aquele que frequenta um culto, aquele que talvez já até passou pelo batistério e foi batizado nas águas, aquele que carrega um título de obreiro, aquele que carrega um título até de pastor, mas é um mentiroso. Ele se faz. Alguém aqui que se candidata a ser participante da igreja de Satanás? Misericórdia, pastor. Alguém ia dizer, ele está amarrado. Então, se você não quer ser participante, não quer ser membro, não quer ser um obreiro da igreja de Satanás, não seja alguém que vive uma vida de fingimento. Não seja alguém que se faz de cristão, mas que na verdade é um mentiroso ou uma mentirosa. Não seja alguém que tem um coração dividido entre Deus e este mundo. Não seja alguém que tem a sua mente dividida. Uma hora você diz que é de Deus, mas uma outra mesma hora você está envolvido com as coisas do diabo. É tão forte a palavra. Uma certa vez, o profeta Elias, ele percebeu o que estava acontecendo num reino inteiro na terra de Israel. Porque o profeta, ele tem visão espiritual. E ele, com a visão espiritual, amados, ele percebeu que o fato do rei Acabe ter se casado com uma mulher que vinha de uma origem de adoração a Baal, ele percebeu que o povo estava dividido entre dois senhores. Jezabel patrocinava os profetas de Baal e os profetas de Azera. Ela dava dinheiro, ela investia.
Acabe permitiu construir altares e até mesmo estátuas de Baal em Samaria. Até que Deus levantou o profeta Elias para dizer: nós precisamos, Deus disse, eu preciso mostrar para este povo que eles estão completamente equivocados, porque não existem dois deuses, não existem dois senhores, só há um único Deus, Criador dos céus e da terra, e a palavra dele diz que ele está acima de todos os outros deuses. O primeiro livro dos Reis, capítulo 18, e o versículo 20 nos mostra a fala do profeta Elias. Vamos lá, 1 Reis capítulo 18, diga assim comigo: eu não quero ser da sinagoga de Satanás. Diga: eu fui chamado para ser a igreja de Cristo. Quem é a igreja de Cristo aqui, hein? Então vamos ser, agir, viver como tais. Nada de fingimento. Eu não posso ser duas pessoas, uma pessoa aqui na igreja ou outra pessoa fora. 1 Reis, capítulo 18, e o verso de número 20. Quem achou, diga amém, Jesus. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, mas se você acha que Baal é Deus, segue-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Por que o povo nada respondeu? Porque era verdade. O povo estava dividido. O povo estava com o coração ainda dividido entre dois senhores. E amados, qual eram as práticas que os servos de Baal tinham como adoração? Se você ler todo o capítulo 18, você vai perceber que eles tinham práticas como se cortar com lanças e fazer derramamento de sangue, pular o fogo. Eles tinham práticas muito obscuras. E para quem era de Israel era tão claro que aquilo era muito diferente da adoração verdadeira. Sinceramente, você não consegue entender a diferença entre adoração aos ídolos, adoração aos demônios e adoração a Deus? Você consegue ver a diferença? E você é a diferença nessa terra. Você é escolhido, você é escolhida. Nós somos chamados para sermos a igreja cristã do Senhor Jesus. Nós fomos chamados para ser os cristãos, aqueles que servem a Jesus o Cristo, aquele que foi morto, mas ao terceiro dia reviveu, ele ressuscitou. Nós fomos chamados para levantar a bandeira dele, para defender a sua tese de salvação, amor ao ser humano. Então, se existe um outro tipo de adoração, esse tipo de adoração não pode nos servir. Se há uma outra vida que não seja essa vida não nos serve. Amados, alguém foi proposital que nós fizemos aqui essa mesa, e alguém pode até se escandalizar: pastor, isso aqui é a mesa dos demônios, e essa aqui é a mesa do Senhor. Se eu te disser qual mesa você escolhe hoje? Quem escolhe essa mesa aqui dá um glória. Quem escolhe essa mesa dá outro glória. Quem escolhe essa mesa dá o terceiro glória. Só que tem um problema. Você e eu dizemos: eu escolho a mesa do Senhor. Mas não é que de vez em quando, nem sempre, de vez em quando,
Não é que alguém dá uma passadinha nessa mesa aqui? Meu Deus do céu. Eu vou gravar essa mensagem aqui e mandar para o Sérgio, o irmão da Patrícia. Pensa no cabra que toma uma pitu violenta. Não é que de vez em quando alguém... Gift, esse aqui eu não conheci ainda. GIF. GIF. Aí tem gente que sabe até o nome, eu não sei. Jesus, o que é isso aqui? É um baralho... Eu não sei nem o que é esse negócio aqui. Cartomante, negocinho das pedras, banho de arruda. Tem uma imagem aqui de uma santa. Diga comigo, esta é, segundo a Bíblia, a mesa dos demônios. Alguém pode estar escandalizado, o pastor fazer um negócio desse, botar essa mesa dentro da igreja. Mas vamos lembrar uma coisa que a palavra de Deus diz. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3 e o versículo 16. A palavra do Senhor diz o quê? Que o teu corpo, que o meu corpo, que nós somos o templo de Deus. E que o Espírito de Deus habita em nós. Não é isso que está escrito aqui? Vamos ler 1 aos Coríntios, capítulo 3 e o verso de número 16. Se alguém aqui se escandaliza porque eu trago uma garrafa de cachaça e coloco na igreja, pior é aquele que coloca a cachaça dentro dele. Está escandalizado porque o pastor trouxe uma carteira de cigarro vazia, só para ilustrar. E aquele que põe a fumaça toda do cigarro dentro dele, destruindo o templo do Espírito Santo. Porque eu vou te perguntar uma coisa: o cigarro faz bem ou faz mal para o corpo? Quando a pessoa está fumando, ela está se autodestruindo. 1 aos Coríntios, capítulo 3 e o verso 16 diz o que, gente? Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? E se alguém destruir este templo, o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Digo, meu corpo é o templo santo para o Espírito de Deus. Agora eu vou ler o capítulo 10 e convido você a ler comigo o versículo 14. 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 14. Porque agora ao ler esse texto você vai entender por que essas duas mesas estão postas aqui. Primeiro aos Coríntios capítulo 10, versículo 14. Quem achou, diga amém. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como a sábios, julgai vós mesmos o que eu digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, e os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que ídolo é alguma coisa? Ou que sacrificado ou ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, sacrificam aos demônios e não a Deus.
e não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice dos demônios e o cálice do Senhor. Diga comigo, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Aí a pessoa vem aqui na Santa Ceia e bebe o cálice do Senhor. Quando chega o carnaval, misericórdia. E tem uns que não precisa nem esperar o carnaval chegar, né, irmãos? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Agora olha que coisa forte, gente. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Pastor, mas eu nunca fui num terreiro. Mas quando você põe um cigarro na boca, você está participando da mesa dos demônios, porque você está destruindo o templo do Espírito Santo. Você não pode participar da mesa do Senhor e depois sair da mesa do Senhor e fazer o banquete na mesa dos demônios. Nós não podemos ser participantes de uma mesa do Senhor e ao mesmo tempo, senão nós vamos ficar iguais a quem? Ao povo lá de Samaria, que não sabia se servia a Deus ou se servia a Baal. Nós vamos ficar semelhantes à igreja de Satanás, que Jesus disse que é aqueles que se fazem, é aqueles que passam pela mesa, mas na verdade são mentirosos. Eu espero de todo o meu coração que aconteça hoje aqui nessa igreja o que aconteceu naquela época em Samaria. Que Deus manifestou o fogo dele, que Deus respondeu a Elias e que o povo conseguiu enxergar a diferença entre o altar de Deus e o altar dos demônios. Que o Espírito Santo abra nossa visão nesta manhã, para que todos aqueles que estão aqui ouvindo esta palavra possam entender a diferença entre o altar santo, entre o altar sagrado, a diferença entre ter uma vida no altar de Deus e entre o altar de Baal, porque o altar de Baal tem movimento, no altar de Baal tem até sangue derramado, no altar de Baal pode ter muita coisa, mas o fogo santo só vem do altar que é de Deus. O fogo que vem do alto, o fogo verdadeiro, é só no altar aonde Deus está sendo representado. E quando o povo viu essa diferença, o povo proclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que nessa manhã nós sejamos a igreja que vai levantar a mão e dizer: só o Senhor, só o Senhor e não há outro. Eu quero apenas o teu altar, Senhor. Eu quero apenas a tua mesa, Senhor. Eu quero apenas o teu cálice, Senhor. E aí o versículo 22 diz: ou irritemos o Senhor? Diga comigo, quando alguém bebe o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, irrita ao Senhor. Deus fica irritado com esse negócio da pessoa estar na mesa do Senhor, na Santa Ceia, e depois estar na mesa dos demônios. Deus fica irritado quando vê uma pessoa que se diz servo de Deus, fazendo cada coisa que não vale nem a pena a gente pensar ou lembrar. Deus vai ficando irritado, e a pergunta é: somos nós mais fortes do que Ele? Nós somos mais fortes que Deus? Não.
Só que tem um detalhe: mesmo sendo forte, entenda uma coisa, ele poderia colocar uma blindagem na mesa dos demônios para impedir você de chegar lá. Ele é tão poderoso que ele poderia mudar todo o meu caminho para que eu jamais passasse pela mesa dos demônios. Mas mesmo sendo tão poderoso, ele não me proíbe de ir lá. Ele me dá o direito de escolha. Eu não sei qual foi o espinho, o que representava o espinho na carne de Paulo. Mas como eu aprendo com aquela palavra? Porque Paulo disse: eu orei ao Senhor para que Ele arrancasse de mim. Muitas vezes a pessoa ela faz a oração errada. Arranca isso de mim, Senhor. Muitas vezes a pessoa: Deus, tira isso de mim, eu não quero mais beber, eu não quero mais fumar. Só que Deus olha, ouve essa oração e diz assim: não sou eu que tenho que tirar nada de você. É você que tem que tomar a decisão e escolher o caminho certo. A escolha é tua. E Deus tirou o espinho da carne de Paulo. Disse: você vai conviver com esse espinho. Ele vai estar dentro de você. E você vai aprender uma coisa: que a minha graça te basta. E que o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Você vai sentir essa fraqueza até o último dia da vida. Porque é esta fraqueza que vai fazer você entender o quanto você depende da minha graça. O quanto você depende da minha misericórdia. Você vai ter esse desejo, você vai ter essa vontade, você vai ter esse anseio até o último dia da tua vida. Mas o Senhor vai encher você do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te dar dons e vai te dar frutos do Espírito, e um desses frutos se chama domínio próprio, para que você, tendo vontade de ir lá, você que vai dizer: eu não vou, porque eu acabei de sair da mesa do Senhor, e para mim já basta. A mesa do Senhor é suficiente para saciar a fome da minha alma. Eu sou de Deus, eu sou do Senhor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Se eu quiser sair dessa igreja hoje, passar num bar e comprar uma cachaça, cerveja, conhaque, seja lá o que for, é uma direção, um direito, uma escolha minha. Só que o Espírito Santo já me fez entender: eu posso, mas não me convém. Se eu quiser, eu volto a fumar. Eu fui fumante durante uns 6, 7 anos da minha vida. Se eu quiser, eu volto a fumar. Sabia que tem pastor que fuma? Tem padre que fuma, tem pastor que fuma. Está destruindo o templo. Eu até posso, mas não vai edificar. Não vai me dar saúde. Não vai edificar minha vida espiritual. Vou ter que viver escondido, como sempre digo, né? Se fosse bom, por que teria que fazer escondido? Eu penso isso, amados. O que eu tiver que fazer, se for fazer escondido, é porque Deus não está no meio. Já perceberam isso? O irmão sai da igreja. Paz, irmãos. Deus abençoe. Não, deixa, pera, tem que... É que fica escondidinho aqui, né? Que é para ninguém ver. Assim, ó. Dá um pito. Aí pega lá e tá assim, ó, fumando. De repente o irmão da igreja aponta lá na frente. Para onde vai o cigarro? Fuma com meu dinheiro?
É com o teu dinheiro que ele fuma? O problema é dele, ué. Mas por que tem que fazer escondidinho? Porque nós já entendemos que tudo que tem a necessidade de se esconder tem uma conotação de estar, alguém disse aqui, estar errado. Mas hoje o Senhor está trazendo esta palavra, porque Ele está dando oportunidade para todos nós, de podermos escolher e dizer qual é a nossa escolha hoje. Talvez você andou dando uma passada lá nessa mesa, mas hoje você é um convidado, você é uma convidada especial. Porque a palavra nos mostra que quando uma mesa, quando uma ceia, quando as bodas são feitas, oh glória, o Senhor, Ele manda convidar ilustres homens e mulheres para as bodas do seu filho. Hoje você veio aqui como um convidado, uma convidada ilustre. Nós somos convidados a participar da mesa do Senhor. Oh glória! Hoje você veio aqui para participar desta mesa. E hoje o Senhor está dizendo que você deve tomar uma decisão na sua vida hoje. Hoje é o dia de você dizer: chega de viver uma vida dupla, chega de andar na presença de Deus e depois anda pelos caminhos tortuosos, chega de dizer que é servo de Deus, mas quando sai da igreja deixa de ser, chega de dizer que é cristã, mas quando sai da igreja deixou de ser. Hoje Deus está nos dando uma oportunidade de dizer: só o Senhor é Deus e eu vou viver única e exclusivamente para Ele. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus. Eu vou pedir para você ficar de pé agora. Essa mensagem, ela não é para envergonhar ninguém, não é para acusar ninguém. Isso foi feito para abrir o seu entendimento e os teus olhos espirituais. A mesa dos demônios não foi feita para você. Você não foi escolhido para a mesa dos demônios. Você foi escolhido para a mesa e a ceia do Senhor. E um dia, você vai participar de uma mesa gigantesca. E quem vai servir nesse dia não é um pastor ou um obreiro, é o próprio Senhor Jesus que vai servir esta mesa grandiosa. Hoje nós estamos aqui para beber o cálice do Senhor, o cálice que contém o sangue que purifica todo o pecado. Então, meu amado, minha amada, agarre essa oportunidade na tua vida, porque um dia você vai beber o cálice do Senhor na presença de Deus, de Jesus Cristo, lá na glória. Jesus, quando estava com os discípulos, ele disse: vocês não vão beber comigo mais desse cálice, até aquele dia em que eu beberei convosco no reino de meu Pai. Já pensou um dia você poder compartilhar o cálice com o próprio Senhor Jesus? Esse dia vai chegar e nós devemos estar firmes para isso. Por isso, antes de entrar aqui na ministração da Santa Ceia, eu quero perguntar: há alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo e dizer: eu quero ser participante única e exclusivamente da mesa do Senhor? Há alguém aqui que estava afastado ou afastada e que quer se reconciliar hoje? Tem uma mão levantada ali, glória a Deus. Há mais alguém? A mesa dos demônios não é mais para você, rapaz. Você está sendo chamado para a mesa do Senhor.
vem aqui à frente que eu quero orar pela tua vida. Um obreiro acompanhe ele, por favor. Glória ao nome de Jesus. Tem mais alguém que quer hoje dizer: a minha escolha é a mesa do Senhor? Passa perto aí mesmo dessa mesa, dá uma olhada para ela. E dá uma olhada para essa mesa aqui, ó. Porque essa é a tua mesa a partir de hoje. A mesa do Senhor preparada para a tua vida. Você é um servo escolhido. Deus tem uma obra contigo grandiosa. E se Satanás tentar te puxar para aquela mesa, é porque quando ele te puxa para aquela mesa, ele sabe que ele está tirando você dessa daqui, ó. Cada vez que ele leva um servo de Deus para passar naquela mesa ali, ó, para ir numa cartomante, para ir para a bebedeira, para o cigarro, para a droga, para o cachimbo do crack, ele sabe que está afastando a pessoa do cálice e do corpo do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos ajoelhar aqui agora. Eu quero falar com quem está acompanhando de casa. Você que está assistindo essa mensagem, quer entregar sua vida para Jesus hoje? Dê um sinal para Ele. Você que estava afastado, afastada, está assistindo aí, sentindo saudade da Santa Ceia, diga para Ele que você vai se reconciliar hoje. E dá tempo de você procurar a paz e vida perto aí da sua casa, do seu bairro, do seu estado, não sei onde você está. Tem reunião 3 horas da tarde e às 18. Dá tempo ainda de você vir participar da Santa Ceia. Se você puder, faça como nós vamos fazer aqui agora, ajoelhar-se. Você que está ouvindo pelo rádio, a mesma coisa, mas se você estiver dirigindo, diminua a velocidade do seu carro, a um ponto que você possa colocar a mão direita sobre o coração e fazer uma oração de confissão de fé agora. Você que está aqui à frente do altar também, diga assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu ouvi a Tua palavra e eu entendi que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Senhor meu Deus, eu sou livre para Te adorar, mas hoje eu entendo que eu tenho que escolher, e a minha escolha é essa: servir ao Senhor única e exclusivamente, e ter Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém. Deixa eu orar por vocês agora. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, hoje está tendo uma festa no céu e eu posso contemplar pela fé, pois a Tua palavra diz que quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa no céu. Então nós oramos a Ti por cada vida que está sendo alcançada por esta mensagem, por esta palavra agora. Escreve este nome no livro da vida e do Cordeiro. Fortaleça, Senhor, para que esta pessoa nos momentos de tentação não venha ceder ao desejo de ir para a mesa dos demônios, mas que cada servo Teu seja fortalecido para permanecer na mesa do Senhor. Meu Deus, nós nos alegramos, mas pedimos: enche o Teu servo do Teu Espírito. Fortalece para que esta pessoa não se desvie nem para a esquerda, nem pense em voltar atrás, mas que siga firme rumo ao alvo, o alvo da salvação. É o que nós Te pedimos, Senhor, por este que aqui está diante do altar, por quem está agora à distância, acompanhando pela internet, pela rádio, e que o Teu Espírito agora faça esse trabalho, porque Tua, meu Deus, é a honra, a glória e o louvor. Nós somos apenas instrumentos, mas quem faz a obra é o Senhor. Mas eu sei, ó Pai, que o Senhor não vai impedir nenhum de nós de ir para o caminho tortuoso. O Senhor apenas nos avisa, e diante de nós está a bênção e a maldição. Mas hoje nós estamos aqui para declarar, e essa pessoa está declarando, que a nossa escolha é a bênção. Eu escolho a bênção, eu escolho a mesa do Senhor. Aleluia. Assim seja feito em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fique de pé, vamos aplaudir ao Senhor Jesus.